Eu quero estar conversando com você hoje sobre vida que vem do alto. Nós temos nos preocupado muito em como pensar, em como fazer, em como agir, aqui na terra, aqui nesse tempo. Mas, como crentes em Jesus Cristo, às vezes a gente esquece que a vida que nós vivemos agora é uma vida que Cristo vive em nós, e ela tem um novo princípio. E eu quero tratar desse assunto com você hoje, a partir da leitura do livro de João, no capítulo 3, do versículo 1 ao 9, que vai estar na tua telinha. Você acompanha aí, por gentileza, que diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: eu digo-lhe em verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. E Nicodemos ainda insiste e pergunta: como pode ser isso? Então, a gente vê um texto aqui de alguém que começa a se tornar simpático pelo Evangelho, por aquilo que Jesus está pregando e dizendo. E a verdade é que, quando a gente se depara tanto com essa boa notícia que são os Evangelhos de Jesus Cristo, como a história que precede também, que é desde a criação até o momento em que vivemos, a gente vai perceber Deus na história, no comando da história, querendo facilitar a nossa caminhada aqui na terra. O tempo todo, Deus ele quer facilitar a sua caminhada aqui na terra. Então, desde o princípio, toda vez que a gente se perde, toda vez que a gente vai por um descaminho qualquer, Deus ele vem ao nosso encontro, Deus ele vem ao nosso socorro. Então, desde Gênesis, e a gente vai ver isso lá em Gênesis 3, no versículo 19, quando o homem erra, Deus já toma essa iniciativa e diz e pergunta onde o homem está. E a grande motivação disso, meu irmão, é que Deus ele tem um amor incondicional por todos nós. Deus ele não propõe nenhum tipo de condição para me amar, para te amar. Ainda que você faça alguma coisa grandiosa, ainda que você deixe de fazer, o amor de Deus ele já foi estabelecido. Então Deus ele te ama e ponto. E não existe condição para isso. A Bíblia diz lá em 1 João 4,19, que ele nos amou primeiro. E foi assim no Antigo Testamento, foi assim no Novo Testamento, foi assim por toda a história, até esse momento em que a gente está aqui pregando, falando do amor de Deus. Então, qualquer tentativa de aproximação humana, ela seria inútil se ele não tivesse nos amado e nos buscado primeiro. Então, enquanto a religião é a busca do homem por Deus, e por isso muitas religiões, o Evangelho é Deus buscando o homem. E é por isso que nós temos um só Evangelho. Jesus Cristo, ele é sinalizado, ele é pontuado, ele é apresentado na Bíblia como o Evangelho. Paulo ele escreve aos Romanos, no capítulo 1, sobre o Evangelho de Deus. E o tema que ele trata, quando ele fala que o Evangelho é de Deus, é justamente do Filho de Deus, de Jesus Cristo. E lá no versículo 4 de Romanos 1, ele vai dizer que é mediante o Espírito de Santidade que Jesus foi declarado Filho de Deus. Então, toda a boa notícia que nós temos a partir dessa outra metade da Bíblia, que conhecemos como Novo Testamento, vai estar falando, vai estar centrada, vai estar apontando, vai estar indicando o Senhor do Evangelho, que é Jesus Cristo. Porque Jesus, ele é o mediador dessa reaproximação com Deus. E é nele que nós temos essa renovação, essa possibilidade, novamente, de uma vida facilitada, uma vez que lá no princípio nós escolhemos nos afastar dela.
Só que, para isso, do alto, o que Deus faz? Deus ele nos envia seu Filho. Deus ele nos envia o ajudador, que nós conhecemos como o Espírito Santo, que lá em João 14, 26, ele está identificado como o Paráclito, ou como o advogado, aquele intercessor, aquele que interpela, aquele que está diante de um tribunal, nos defendendo de uma condenação, de uma possível acusação que nos levará a uma condenação. Então, Deus ele estabelece o seu Filho como esse mediador, aquele que nos reaproxima em amizade com Deus. E a gente vai ver que a grande obra de Jesus Cristo é nos ensinar, é nos lembrar, é nos convencer através do Espírito de Deus de que nós somos pecadores, de que nós precisamos de justiça e do juízo de Deus. A obra é de Deus, mas nós sabemos que quem realiza essa obra salvadora é o mediador, é o seu Filho Jesus Cristo. Já a gente viver aqui nessa terra, a gente precisa entender de uma outra posição. Então, o projeto de salvação, o projeto de criação, o projeto de amor, o projeto que planeja a reaproximação do homem pecador com Deus, foi feita por Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Já o viver essa vida que Deus planejou no alto, cabe a mim e a você a partir desse tempo aqui na terra. Então Deus ele planeja, Deus ele pensa, Deus ele sonha e ele tem sonhos melhores, sonhos que você desconhece às vezes, sonhos que você não consegue nem alcançar, mas à medida que ele revela isso na nossa vida, revela isso para a humanidade, cumpre a nós escolher caminhar nesse planejamento que Deus fez. Então, aqui nesse texto, um fariseu chamado Nicodemos, lá em João 3:1, ele está curioso sobre essas questões de reino de Deus, de vida e espiritualidade, de nascer de novo, de ser uma nova pessoa, de ser gerado novamente através de Jesus Cristo. E ele vai até Jesus. E do encontro a gente pode extrair algumas questões, alguns ensinamentos, algumas lições. E o primeiro deles é que, para eu e você experimentarmos vida que vem do alto, precisamos perceber que Deus ele está agindo na história desde o princípio e Deus ele permanece agindo até hoje, até esse momento. Então, Nicodemos, ele é o chefe dos fariseus, e a palavra aqui, chefe dos fariseus, significa arcon, ou arquê, ou primeiro, ou principal. Então, ele é, dentre os fariseus, aquele que comanda um determinado grupo de religiosos, conhecedores, fiscais da lei no tempo de Jesus, e também, quase que em absoluto, opositores de Jesus. Então, a posição desse homem aqui é uma posição, no primeiro momento, de oposição, daquele que está verificando se aquilo que Jesus está falando condiz com aquilo que está escrito no Antigo Testamento, um homem com um profundo conhecimento, um homem profundamente zeloso e religioso, só que ele começa a ficar curioso, parece que ele tem uma certa simpatia por aquilo que Jesus está fazendo e dizendo. E para manter esse segredo, ele escolhe a noite. E na calada da noite, lá em João 3:2, diz que ele vai falar com Jesus. E a forma como ele se apresenta, ou como ele chama Jesus, é de mestre. Mestre, Rabi, reconhecendo os seus ensinos como sendo ensinos verdadeiros e divinos. Porque ele vai dizer também, sabemos que aquilo que você ensina da parte de Deus, lá em João 3:2. Então, Nicodemos, primeiro, ele reconhece Jesus, porque quando ele chamava alguém de mestre, ou de Rabi, ou Rabone, ele estava reconhecendo o conhecimento daquela pessoa com relação à lei de Moisés, ao Antigo Testamento. Então, ele identifica Jesus assim, e ele reconhece que os ensinos, aquilo que Jesus fala, são ensinos verdadeiros e divinos. Porque ele vai dizer na parte final do versículo 2 aqui, sabemos que ensinam da parte de Deus. E ele vê em Jesus os sinais do Salvador também. Na última parte do versículo 2, ele vai falar, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que você está fazendo, se Deus não estiver com ele. Se você pegar, a partir do capítulo 1 de João, você vai ver que o primeiro milagre de Jesus foi aquela transformação de água em vinho nas bodas de Caná.
Nesse caso aí, Jesus ele faz aquilo que homem nenhum poderia fazer. Então, no tempo de Jesus poderia ter mágicos, enganadores, encantadores, alguém que fazia algum tipo de sortilégio. Agora, transformar água em vinho só acontecia e só aconteceu, assim como foi lá no Êxodo, quando Deus ele transforma a água em sangue. Então, ele faz uma transformação química ali, e quando o fariseu ele olha isso, ele fala, ó, esse tipo de sinal é um sinal que identifica aquele que seria o grande Messias prometido. Porque o livro de João ele tem uma questão interessante, porque a função de João é através dos 7 sinais, ou dos 7 milagres que a gente vai ver aqui, que começa nas bodas de Caná e vai até a ressurreição de Lázaro. Ele está querendo apontar, dizer que esse homem, Jesus Cristo, ele só faz aquilo que só o próprio Deus pode fazer. E o último dos sinais é a ressurreição de Lázaro, que vai anunciar ou prenunciar a ressurreição do próprio Cristo. Então, ele percebe que Jesus, ele não é um pregador comum. Jesus não é mais um que se diz o grande restaurador da casa caída de Davi ou de Israel. Jesus ele tem aspectos diferentes, ele sinaliza de forma diferente, e ele vai afirmar isso, repito, só realiza os sinais miraculosos que você está fazendo se Deus estiver contigo. Então, o que Jesus dizia não era coisa comum, o que Jesus falava vinha de Deus, e para fazer o que fazia, só se Deus estivesse com ele. Então, Nicodemos ele está com bastante certeza ali, de que Jesus é uma pessoa diferenciada. Ele tem uma percepção de que Jesus, ele age em nome de Deus. E o que Jesus fazia ali, o que Jesus tinha, o que Jesus trazia, era exatamente isso que todos esperavam, que era o reino de Deus. O plano de salvação estava ali, em momento real, sendo inaugurado e construído. A gente vai ver lá em Lucas 17, 21, Jesus confirmando isso. Ele fala, vocês ficam olhando para um lado, vocês correm para um lado e para o outro, vocês não conseguem perceber que o reino de Deus já está entre vocês. Que a vontade do céu, como ele fala lá na oração dele em Mateus 5, que a vontade do céu, ela é feita na terra, ou que venha o teu reino e seja feita a tua vontade do céu aqui na terra. Então, meus irmãos, o que a gente consegue perceber com esse primeiro momento aqui, é que durante todo esse tempo, nesse lapso temporal da história que vai da apresentação dos evangelhos de Jesus, da instauração do reino de Deus através de Jesus Cristo aqui na terra, até hoje, 2000 e poucos anos, é que algo diferente, ou um reino diferente, uma possibilidade de vida diferente, já existe no meio de nós. A gente já consegue escolher um tipo de vida que é um tipo de vida que está fora do comum. Um tipo de vida que nos aproxima daquilo que vem do alto ou que está próximo de Deus, ou do próprio Deus. Então, Deus, ele agindo através de Jesus o tempo todo, desde o dia que ele aparece na primeira era cristã até o dia de hoje. Mas, às vezes, a gente não consegue perceber isso. Porque a gente está tão atarefado com as nossas questões diárias, com os nossos compromissos, com as nossas vontades, com os nossos autoplanejamento, do que a gente quer, do que a gente vai fazer, com quem a gente vai casar, do enxoval que a gente vai construir. Tem um ali atrás que está preparando isso e deve estar muito atarefado, mas ele tem uma percepção de que Deus age e ele se compromete com isso, que ele é o cara mais onipresente que existe aqui nessa igreja, que é o Anderson, faz tudo, toca tudo, fala tudo. Deus continue abençoando a vida do Anderson, mais conhecido como Mindu, aqui na igreja. Então, Deus ele já está agindo na história. Há muito tempo a gente fala, poxa, eu preciso tanto de um bom conselho. Desde Isaías, ele já olhou para frente e falou, o conselheiro, o maravilhoso conselheiro vai vir. Jesus veio, o maravilhoso conselheiro veio, e a gente busca ainda conselhos. E às vezes conselhos na roda de escarnecedores. Para a gente poder se dar mal, a gente pede força o tempo todo. E o Deus da força,
que o seu Filho também detém todo o poder, ele também já veio. A gente pede paz, não é o paz político, mas é a paz cristã, a paz shalom, a paz que excede todo entendimento, a paz que faz você chegar na tua casa e você se alegrar e você louvar, seja qual for a situação, e que todo mundo busca o tempo todo esse tipo de paz. Ela já veio e às vezes, e muita gente, às vezes até dentro da igreja, não consegue ter a percepção e usufruir dessa paz, porque não consegue perceber o agir de Deus no meio de nós. Acordamos, levantamos, somos sustentados a cada dia. Deus sempre cumpre aquilo que Ele nos promete. Todas as promessas que Deus fez para você, se não é produto da tua própria performance ou do seu coração, Deus, Ele cumpriu. Tudo aquilo que Deus falou para mim, Ele cumpriu, Ele realizou. E ainda assim, falta em mim, falta em você, essa percepção de que Deus está agindo. O Nicodemos foi diferente, porque ele percebe, mesmo sendo o opositor de Jesus, ele percebe algo diferente. Ele percebe que o mundo é visto de forma diferente através daquele nazareno. E ele foi até Jesus. Não existe, meus irmãos, possibilidades da gente viver ou dizer que vida que vem do alto, sem a percepção de que Deus age, de que o reino veio e de que Jesus está no meio de nós. Não tem. Se você, de fato, quer viver uma vida que vem do alto, uma vida que vem de Deus, uma vida que você quer que cumpra a vontade do céu na sua vida aqui na terra, não tem como isso acontecer se você não perceber do momento que você acorda até o momento que você dorme, que Deus está agindo no teu favor, que enquanto você dorme, Deus ele trabalha em favor de você, que Ele ama, que o reino veio e que Jesus está sempre, sempre, sempre no meio de nós. Vida que vem do alto. É uma vida que nasce espiritualmente. Interessante isso aqui, porque Jesus ele sabe que Nicodemos ele faz parte de um grupo opositor. Talvez ele esperasse ali uma franca oposição, mas ele encontra um homem cheio de dúvidas e, ao mesmo tempo, ele começa a ver oportunidade, um coração aberto. E Jesus, como sempre, ele é provocativo, ele provoca Nicodemos. Ele diz, olha só, Nicodemos, lá em João 3,3, eu te digo uma verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, porque a pergunta de Nicodemos foi, como eu posso nascer de novo? O reino de Jesus, ele não é um reino natural. O reino de Jesus, ele não é um reino deste mundo. O reino de Jesus, no tempo deles, eles esperavam um rei terreno que modificasse as circunstâncias materiais, físicas daquele momento. Mas Jesus já alertava eles e falava, eu não sou desse mundo, meu reino não é desse mundo, o reino de Jesus é espiritual e só é possível a gente dialogar com o reino espiritual, com aquilo que é espiritual, espiritualmente. Então eu tenho que me transformar numa pessoa, eu tenho que pensar, eu tenho que agir de forma espiritual para que eu possa estar dialogando com Deus, com Cristo, que também é espiritual. Lá em João 4:24, quando Jesus ele tem um encontro com a mulher samaritana, ele vai dizer para ela, olha só, Deus ele é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, a experiência cristã, ela começa nesse nascimento, ou nessa nova existência, à medida que a gente aceita o Cristo. Lá em 2 Coríntios 5,17 vai dizer, se alguém está em Cristo, é nova criação. Como assim, Jesus? A pergunta de Nicodemos. Pode um homem voltar para o ventre da mãe? Ele dá meio que uma de bobão ali. E Jesus, ele continua explicando para ele. A gente vai entender naquilo que Jesus passa para Nicodemos, que esse novo nascimento, essa nova gênese, essa nova criação, não é reencarnação, como alguns pegam esse texto para tentar explicar essa situação, não é um processo de regressão, é nova gênese
em Jesus Cristo, que nos sela com o Espírito Santo da promessa, à medida que ouvimos, à medida que nós cremos na palavra da verdade, no Evangelho que salva, como diz lá em Efésios 1:13. Então, o novo nascimento, ele vem do alto. Ele entra no nosso coração, nos dá vida espiritual. E só se vê o reino, só se entra no reino, só participa dele quem percebe e estabelece essa relação espiritual com Deus através de Cristo Jesus. E a gente vai entender, e a nossa última lição aqui nesse texto, é que a vida que vem do alto é uma vida que é vivida em espírito. Então eu preciso, no primeiro momento, perceber que existe algo diferente agindo nessa terra. E esse algo diferente tem nome. É a ação de Deus na história, revelada através do seu Filho Jesus Cristo, num grande projeto de reconexão, de restabelecimento, de amizade, de aproximação do homem com Deus. Se você não percebe isso, você não tem condição nem de ser simpático ao Evangelho, à fé cristã. E à medida que você tem a atenção voltada para isso, fala, deixa eu ver isso de perto, como Nicodemos fez. Você precisa agora estabelecer essa relação de união espiritual. Jesus, ele falou, numa das suas orações, aqui no texto de João também 17, ele falou, Pai, assim como eu sou um só contigo, eu oro para que esses pequeninos, se referindo aos discípulos dele, se tornem também um só comigo, para que se tornem também um só com o Senhor. Então, a gente chama isso, às vezes, de relação mística, né? É que é o natural se conectando ao espiritual. É o limitado, é o terreno se conectando com aquilo que é espiritual, que não é terreno, que é imaterial. Que lá dentro da filosofia eles vão falar que isso é impossível, essa união. Isso faz parte de mitologia, mas aqui dentro do Evangelho isso é coisa real. Porque Cristo, ele faz isso, ele vem do céu, ele se experimenta no meio dos homens e depois ele possibilita essa união espiritual entre o homem e Deus. E quando ele está próximo à sua partida, ele fala, ó, agora eu vou para o Pai, mas eu vou deixar com vocês o Espírito Santo Consolador, e ele vai fazer essa intercessão, ele vai fazer essa conexão, ele vai estar abrindo esse diálogo, mas para que esse diálogo possa acontecer, você precisa ser também um agente, uma pessoa espiritual, senão você não vai conseguir ter esse discernimento, porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Isso vai acontecer, como eu disse aqui, à medida que você aceita Cristo como Filho de Deus e Salvador. E num terceiro momento, quando você entender que a vida que vem do alto é uma vida que ela é vivida em espírito. Então Jesus, ele deixa claro aqui para Nicodemos, lá em João 3,6. Nicodemos, o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. E faz uma distinção. Enquanto humano, você é carnal, você tem os seus limites, mas à medida que você faz essa adesão em espírito com Deus, você se torna uma pessoa espiritual. Então agora, o comando da sua vida não é um comando mais limitado à ordem, aos moldes naturais humanos. Mas você escolhe participar agora de uma ordem, dos moldes espirituais, sobrenatural, que vem do céu, que vem de Deus. Então, há esse abismo entre o que é básico para toda a natureza humana, que é a nossa carne, e isso que é especialmente divino e espiritual. Jesus, ele abre esse acesso. Ele faz com que a gente experimente, enquanto carnais, um Deus divino, espiritual. Agora, ambos, tanto o ser carnal, como aquele ser que é espiritual, tanto o homem carnal como o homem espiritual, ele vai produzir os seus respectivos frutos. E frutos sempre segundo a natureza de cada um.
ou as suas respectivas e distintas também naturezas. E Jesus fala sobre um comportamento de uma vida que agora pensa, que age, que anda espiritualmente, olhando sempre para o alto, reagindo a partir daquilo que vem do céu. E lá em João 3,8 ele vai dizer: Nicodemos, o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer nem para onde ele vai e nem para onde ele vem. Assim acontece com todos aqueles que são nascidos do Espírito. O que ele está querendo dizer aqui? É que, assim como o ir e o vir do vento não pode ser controlado por nenhum poder, nenhuma força, nenhuma sabedoria humana, aquele que é nascido do Espírito também não controla mais a sua vida, a sua vontade, mas ele entrega agora a sua vida, o seu pensar, o seu agir, o seu falar nas mãos de Deus, ao controle do próprio Deus. E isso tem uma reação, isso tem um efeito, e é um efeito que acontece aqui nesse mundo. Porque às vezes você vai pensar que viver uma vida espiritual é você viver uma vida ascética, uma vida de total pureza, uma vida de monastério, uma vida de clausura, como fazem, né, os sacerdotes católicos. Isso às vezes até faz parte, mas isso não é o princípio, o principal da vida espiritual. Então a vida espiritual ela começa com aceitar Jesus, de você ter conexão, de você ter diálogo espiritual, de você se tornar um ser espiritual. E depois de você viver uma vida também espiritual, e vida espiritual só se vive aqui na terra. Então, Nicodemos aqui, ele é abordado por Jesus, e Jesus surpreende ele nessa questão. Você tem que se tornar assim como o vento, que você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Quando você se entrega a Deus, é Deus que controla, você perde o controle. Um grande problema da humanidade, um grande problema que eu tenho hoje, um grande problema que talvez você tenha também, é que você quer controlar a sua própria vida, você quer controlar os seus pensamentos, você quer controlar as suas ações, você quer controlar, às vezes, a tua própria fala, a tua boca. E como a gente tem tido problemas com isso, e a gente falava hoje na EBD pela manhã, da falta de cuidado que às vezes a gente tem, de não refrear esse pequeno músculo, que é a nossa língua. E às vezes a gente causa danos devastadores. Porque nós achamos que podemos controlar todas as nossas ações. E a história tem mostrado como o homem tem sido um ser existencialmente derrotado. Mas sabemos que Deus, o tempo todo, como Ele quer facilitar a minha história, Ele quer facilitar a sua história, Deus ele está sempre nos abrindo essa oportunidade da gente ser controlado pelo Espírito. E para onde Ele soprar, a gente vai. E aonde a gente chegar através do Espírito, a gente saber que é o melhor lugar que nós poderíamos chegar. Mas os efeitos dessa vida espiritual vai acontecer a partir desse mundo, nessa era, aqui na Terra. Então é hoje, meu irmão, nas suas ações, nos seus pensamentos, que você vai dizer se você vive uma vida espiritual ou não. Então é fazer aquilo que Deus quer, é realizar toda a sua vontade nesse tempo, é produzir frutos, como Paulo fala, e fruto nessa terra. É como uma criança vivendo uma nova vida, e nessa nova vida ela precisa ser nutrida, ela precisa ser desenvolvida. Paulo fala lá em Efésios 4:3, até que essa vida se alcance unidade de fé, conhecimento de Jesus, maturidade e plenitude em Jesus Cristo também. Então é um processo. O crente, ele não nasce pronto na hora que ele se converte. Verdade é que o crente nunca está pronto em santidade. A santidade é sempre um processo a se construir. E o ápice daquilo que a gente chama de santidade não vai acontecer aqui na terra, que é a glorificação no céu. Jesus sim, ele falou, Pai, tudo aquilo que você pediu para eu fazer, eu fiz. Agora, glorifica meu nome no céu. Agora, às vezes, a gente quer viver uma vida em que você não faz nada
para participar desse processo espiritual, de ação espiritual aqui nessa terra, nessa era, nesse mundo, contigo, com o mundo, com as pessoas. E você acha que você tem que receber glória ainda nesse tempo, talvez pela sua performance religiosa. Performance religiosa não bastava para Nicodemos. Jesus queria mais dele e falou, se joga no vento e deixa ele soprar. Aí você vai entender o que é. Você perder completamente o controle. E você depender do sopro, do ruar, da vida que Deus dá e que vem do alto. Quem experimenta isso, entende o que é viver vida espiritual. Jesus alertou lá em Mateus 7,19. Todo ramo que estando em mim não dá frutos, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. O que ele está querendo dizer aqui é que aquele que não dá fruto, não entendeu nada de cristianismo. Ele está falando para os internos. Ele está falando para crente. Então, aquele que não dá fruto, ele corta e joga fora. E aquele que dá frutos, ele vai podar para que ele renda ainda mais. Então, quem entendeu, precisa ser sempre podado para frutificar mais. Faz parte desse processo, é o processo da santificação. Então, você é um cristão, tu está bonitinho, tu está maneirinho, mas de vez em quando tu precisa podar uma aresta no que você fala, no que você pensa, no que você faz, nos teus preconceitos, no teu nível de intolerância e etc. Então, você quer testar, para a gente finalizar aqui, se você vive em espírito. Em Gálatas 5,17 vai dizer, a carne, ela deseja o que é contrário ao espírito. O espírito, o que é contrário à carne. E eles se conflitam um com o outro. Aquele que vive segundo as obras da carne, não nasceu de novo, não vive em espírito. Tem crente, tem pessoas que estão na igreja, tem cara de cristão, falei isso na semana passada, fala igual cristão, se veste igual cristão, é cheio de jargão de cristão, mas não nasceu de novo, não nasceu em espírito, porque isso se evidencia nas obras da carne, nas suas atitudes enquanto um ser humano. E isso é bem didático. Paulo, ele mostra isso de forma bem simples, não precisa nem interpretar, é só você ler o texto e você já vai conseguir identificar se você faz parte disso ou não. Em Gálatas 5,19, 21, ele vai falar, ó, e as obras da carne são manifestas e são essas. A imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, o ódio, a discórdia, o ciúme, a ira, o egoísmo, as dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Então ele vai apontar que isso não tem nada a ver com o espírito. Quem vive assim, quem deliberadamente escolhe viver desse jeito, se não é crente, não é crente. Se é cristão e vive assim, precisa rever o conceito de conversão para saber se é cristão mesmo, se recebeu, se um dia foi selado com o Espírito Santo da promessa. Se não foi, faz correndo, porque está vivendo hipocrisia. Agora, por outro lado, aquele que consegue entender o que é viver em espírito, o que é ser soprado pelo vento, é aquele que faz a vontade de Deus e produz frutos. Então, a vida espiritual, ela é manifesta na carne. A vida espiritual, na prática, ela é refletida. E Paulo continua lá em Gálatas 5:22, para a gente terminar. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tudo que falta nesse tempo, tudo que falta nessa era, tudo que falta na vida das pessoas, tudo que falta nos casamentos, tudo que falta no mundo aí fora. Não existe amor. Jesus, ele disse que nos últimos dias o amor, ele esfriaria. Falta alegria. As pessoas têm tudo, às vezes, materialmente, mas não tem nada dentro. Falta paz. Inimizade entre irmãos, entre maridos, entre esposas, entre famílias. Inimizades dentro da igreja, às vezes. Falta de amabilidade,
de bondade, de fidelidade. Às vezes você é crente, você não consegue entender o que é fidelidade. Toda vez que Deus fala para o povo de Israel, que o povo ele está sendo infiel, a palavra é dura demais, porque a ideia ali é de um povo se prostituindo, de um povo se acasalando, fazendo um paralelo com uma vida conjugal de homem e mulher. Então a fidelidade que você tem nas suas relações, nas suas práticas, na sua relação com Deus, na tua relação com a tua comunidade de fé, vai dizer se você é espiritual ou não. Se você não consegue ser fiel, se você sabe que, poxa, Deus me deu um emprego, Deus me deu um salário, Deus me deu uma vida, Deus me deu uma casa, me deu um sustento, não falta nada, ainda que com pouco, eu consigo sobreviver dia a dia. Mas às vezes você não consegue entender que a casa de Deus, que esse projeto aqui chamado Agência de Deus, Salvação, Agência de Salvação para o Mundo, que possibilita isso, precisa de recursos. E a gente vai para um projeto missionário, é caro, é a passagem mais cara do Brasil, e a gente vai para o abraço, a gente precisa de alimentos. Toda semana a gente gasta cerca de 150 a 170 reais. É o nosso custo para cada noite que a gente vai. E se você acha que isso brota, isso faz parte da ação humana, isso faz parte do ser espiritual. Se eu sou espiritual, eu entendo isso, eu invisto nisso. Se eu não posso ir, mas eu tenho de alguma forma algum recurso, alguma coisa dentro da minha casa, eu estou sendo fiel com o projeto de Deus. Isso vai sinalizar se tua vida é uma vida vivida espiritualmente ou não. Tem faltado mansidão nessa terra. Eu sempre fui um camarada muito irritado, muito bronca com tudo, muito com resposta na língua com as coisas, em qualquer situação. Profissionalmente isso acelerou esse processo em mim, mas chegou um tempo que eu falei, isso tem que acabar na minha vida, porque a palavra de Deus diz que eu tenho que ser um ser manso, eu preciso ter domínio próprio, eu não posso magoar as pessoas gratuitamente, eu tenho que pensar no outro a partir do outro, o outro tem uma cabeça que não é minha, então eu tenho que ter todo o cuidado do mundo para não ferir. Mas ao mesmo tempo também eu preciso pontuar aquilo que eu preciso pontuar em amor, em amabilidade. Isso é a tentativa de você viver uma vida espiritual. Mas às vezes você acha que você tem que ser um ser místico, você tem que ir para um monte, você tem que cantar louvor o dia todo. Ser espiritual é você falar em línguas de mistério. Tudo que faz parte do mistério, do místico, da celebração, do culto, até pode acontecer. Você se alegrar no Senhor, você chorar no Senhor. E você querer, na solidão do monte da tua casa, você orar. Mas tudo faz parte de um exercício que o resultado tem que acontecer no teu dia a dia, na tua prática. É isso que vai dizer se você é espiritual ou não. Contra essas coisas, Paulo vai dizer, não a lei, porque lá no versículo 25, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Isso é ser espiritual. Isso é produto da espiritualidade. Nicodemos, ele entendeu. Se você vê lá no texto de João, no capítulo 7, Nicodemos foi aquele que, sendo fariseu, defendeu Jesus diante do Sinédrio, quando ele estava sendo acusado de ser um revolucionário, de provocar dissensão contra a lei dos judeus. Nicodemos foi aquele, lá em João 19:39, que ajudou a cuidar do corpo e a sepultar Jesus. Então ele começa a mudar uma postura, e talvez esse encontro que ele teve com Jesus foi o grande diferencial para ele entender que ele nasce do alto, que ele nasce de novo, que ele é nova criatura, mas nova criatura é nova. Nova criatura não é o velho com cara de novo, não é remendo velho em pano novo, não é vinho velho em odres novos. Novo é novo. É nova postura, é nova cabeça. Aquilo que você fazia, você não faz mais.
A tua ação de vontade, você deixa de fazer e agora você coloca tudo isso ao controle de Deus. E é por isso que a gente vive uma vida medíocre. É por isso que a gente às vezes sofre. E lá no Antigo dizia que era por falta de discernimento. E no Novo a gente vai ver que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então continuamos sem discernimento daquilo que vem do alto, da vontade de Deus que quer se realizar, do seu reino que quer ser construído, instaurado, progredido aqui nessa terra, nesse tempo. Então, vida espiritual, meu irmão, minha irmã, vai além de práticas rituais, vai além de experiências sensoriais ou extrasensoriais ou místicas, vai além das celebrações ou dos cultos. Tudo isso pode ser conteúdo, mas o que confirma a vida pelo Espírito é o andar nesse tempo, nessa terra, nessa era, também pelo Espírito. Que essa palavra ela entre no seu coração. Que essa palavra, em nome de Jesus, ela produz efeito na sua alma, dentro de você. E que você escolha, se você não é cristão, escolha a ser soprado pelo Espírito de Deus. Escolha a produzir eco desse sopro aqui na terra, vivendo vida espiritual, vida com práticas espirituais. Você vai ser um agente, você vai ser uma testemunha que vai auxiliar, que vai colaborar, que vai cooperar no crescimento do Evangelho nessa terra, e a gente precisa disso com muita urgência. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua casa. A gente vai louvar o Senhor. Eu vou voltar para orar por você. É sempre tempo de renovo. É sempre tempo de nascer de novo para aquele que não teve ainda uma experiência com Cristo. Pai, no nome de Jesus, abençoa cada pessoa que foi alcançada por esse culto, por essa celebração. Abençoe cada pessoa que foi alcançada pela Tua palavra. A Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Pai, aquilo que esse mensageiro, que eu, Pai, não consegui transmitir adequadamente para os nossos irmãos do outro lado, que o Espírito Santo de Deus, ele possa estar dando o esclarecimento necessário, que ele possa colocar de forma adequada, Pai, essa exposição no coração de cada pessoa, baseado nas suas necessidades de aproximação com Deus. Muitos, Pai, talvez estão ouvindo essa palavra e não teve uma experiência ainda do que é viver nova gênese, nova criatura, ser criação, gerada agora em espírito e em verdade. Uma maravilha isso, Deus. Quem experimenta isso efetivamente sabe como é bom participar desse reino de Deus, da gente aqui na terra, a gente ser chamado de santo, Pai. A gente aqui na terra tão distante, tão limitado, o Senhor nos elevar ao plano, Pai, celestial. Então que no nome de Jesus, que a gente possa retornar, Pai, dessa experiência que a gente tem sempre com Deus, com Teu Filho Jesus Cristo, retornar para o nosso dia a dia, para as nossas ações de forma melhor. E viver essa vida espiritual, Pai, que tem demonstrações efetivas, práticas, de um homem, de uma mulher, de um adolescente, de um jovem, de uma criança, que vive em Cristo Jesus. Quando isso acontecer, a história vai mudar. Quando isso acontecer na casa daquele que está ouvindo essa mensagem agora, a casa vai mudar. As relações vão mudar. O casamento, Pai, vai mudar. Quando homens e mulheres entender que aquele que vive em Cristo não vive mais por si, mas vive por Cristo, vive nova criação, vive nova criatura, vive vida espiritual, vive vida que vem do alto. Então é vida sempre, sempre avivada, animada, vida positivada, Pai, não por palavras humanas, mas pela fé, e que caminha de fé em fé,
Que em nome de Jesus, que essa verdade ela possa estar acontecendo, que essa palavra possa estar entrando no coração daqueles que nos ouvem. Deus nos deu uma semana de paz. Nos proteja, Pai, em nome de Jesus. Tenha misericórdia daqueles que estão enfermos em hospitais. Deus, que o Teu Espírito Santo Consolador possa estar confortando o coração daqueles que estão chorando, como o irmão Luiz, a sua família, pela perda de uma mãe. Que em nome de Jesus ele possa sentir um conforto nesse momento de dor que vem do Senhor, do Teu Espírito Santo, ajudador, consolador. Abençoe os desempregados, abençoe aqueles que estão em dificuldade. Nos dê uma semana de alegria no Senhor, de contemplação no Senhor. E que Teu Espírito possa estar com a gente na nossa saída aqui, no nosso dia a dia, até o dia que o Senhor nos chamar para nos encontrarmos com o Senhor, ou até o dia que o Senhor descer para nos elevar aos céus para a vida eterna. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus te dê uma boa semana. Continue orando pela tua igreja. Continue orando pelos pedidos que a gente sempre propõe aqui, pelos pedidos que estão aí na live, das pessoas que expuseram o seu coração, a sua angústia. Na quarta-feira estaremos aqui de volta em nome de Jesus. Tenham todos uma boa noite.